Boa tarde, graça e paz, meus irmãos. Nessa tarde de sábado aqui, para aproveitar a luz natural, para poder fazer aqui essa reflexão em cima de duas passagens bíblicas. E antes de eu começar, eu gostaria de contar um pouco como ela se deu. Eu estou fazendo a leitura bíblica, né? E eu estou no livro de Juízes. E no livro de Juízes, se você começar a perceber, quase todas as é uma série, né, de juízes, né, de pessoas que são, vamos dizer assim, empoderadas por Deus para fazer justiça, para levar justiça ao povo de Israel, né? Então é nesse sentido que eles são juízes, que eles são ferramentas, braços de Deus, fazendo justiça a favor de seu povo. Mas todo o texto começa da mesma forma. Eu vou ler aqui como começa, mais ou menos aqui. Diz assim: ó, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Então é um momento que eles entraram naquela situação que eles se corromperam, né? E começaram a ter uma relação de um sincretismo religioso, de adorar outros deuses. E eles viviam nessa situação vamos dizer, de desagradar o coração de Deus, Deus se afastar. Aí vem a opressão, vem a perseguição, tal, e até que Deus levanta um juiz para ir lá libertar, fazer justiça, colocar eles na posição de novo e novamente deles caem. Então quem lê o livro de Juízes vai perceber isso, que vem constantemente, repetida vezes acontece isso. E aqui eu vou falar sobre Jefeté. Então está lá em Juízes. Na verdade começa em Juízes 10:6. Mas para não alongar muito, eu vou começar já do 11, que já entra na história de Jefeté direto, né? Então, sim, mas eu estava falando de como isso aconteceu. Então eu li e a minha percepção da história de Jefeté foi uma em determinado momento. E quando terminou, eu fiquei assim um pouco abalado com o desfecho. Aí depois eu estava ouvindo esse hino, né? Não sei se está dando para vocês perceberem o volume do hino, né? Aquele hino que fala, né, da passagem bíblica em Lucas 7:36, que é quando a mulher vai e ela leva o vaso de alabastro e vai e limpa os pés de Jesus, e ela chora, né, também, e enxuga as lágrimas com o cabelo. Ela pega o seu próprio cabelo e enxuga. Então eu li isso aqui, a primeira parte de Jefeté, e fiquei um pouquinho assim, vamos dizer assim, vou dizer que fiquei um pouco decepcionado com o desfecho da leitura desse juiz aqui. E fiquei me questionando aqui, andei e tal. E depois, quando eu ouvi essa canção, e aí eu fui ler, e aí eu senti que elas tinham um encontro, que na verdade elas têm uma mesma mensagem. Vamos ver isso aqui. Então vamos lá, vou ler para vocês aqui. Então eu estou em Juízes 11, tá? Jefeté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando estavam grandes, expulsaram Jefeté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefeté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefeté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefeté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefeté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz.
Assim Jefeté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor, em Mispa, todas as palavras que tinha dito. Jefeté enviou mensageiros ao rei Amonita com a seguinte pergunta. Aí ele faz uma... Aqui eu vou pular essa parte aqui, mas Jefeté faz uma ponderação com a liderança dos Amonitas, dizendo que na verdade eles não tomou nada deles, né? Que a terra ela estava até sobre outra posse, né? Mas ele tenta ponderar para evitar a guerra, o confronto. Mas aí não existe o acordo e eles vão realmente para a guerra, né? E aí chega aqui agora em 11:28, aí ele diz assim, né? Aqui o que eu falei, ó, entretanto o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefeté. Então o espírito do Senhor se apossou de Jefeté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os Amonitas. Vocês podem perceber aqui, só para não dar uma confusão, o pai dele era Gileade e o lugar de onde ele era original se chamava Gileade também, tá? Então pode dar essa confusão. E agora presta bem atenção que essa parte aqui é que eu comecei a ficar a questionar. E Jefeté fez esse voto ao Senhor: se entregares os amonitas às minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então Jefeté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, e chegando a Abel Queramim, assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Então ele fez uma proposta e foi lá e combateu, conquistou as 20 cidades. Tal. Agora, quando Jefeté chegou a sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando eu cheguei nesse trecho aqui, eu falei assim, não, mas o que vai acontecer? Jefeté vai ser fiel e Deus vai chegar e vai falar, basta, Jefeté, não faça isso com a menina. Por quê? Porque eu associei a situação de Abraão e Isaac, né? Que Deus fez uma interferência na hora do holocausto, né? E apareceu o cordeiro para ser sacrificado. Aí eu fiquei pensando, já sei o que vai acontecer, né? Mas aí o que acontece? Vamos continuar a leitura. Estou angustiado e desesperado. Aí ele fala para a filha, quando a filha vem ao seu encontro. Aí ele diz, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu, mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por mais 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Então, quando aconteceu aqui, que eu li isso aqui, eu falei, não, então a coisa se concluiu. A menina foi oferecida ao holocausto. O Jefeté ofereceu a sua única filha, né? Porque ele fez esse voto antes de ir para a guerra. Aí eu fiquei assim, realmente me deu um questionamento muito forte e tal, e eu fiquei aqui tentando, vamos dizer assim, entender isso, porque eu tenho um compromisso, assim, o que acontece? Eu até já ouvi muito falar sobre essa passagem aqui de Jefeté, né, que ele foi recusado pelos irmãos, com várias mensagens muito bonitas, mas eu não sabia dessa parte aqui. E eu tenho, assim, eu adquiri um hábito, vamos dizer assim, na minha leitura bíblica, que eu tento fazer uma leitura completa,
Porque eu creio que a mensagem, ela está numa leitura completa. Ela não está num trecho, uma mensagem, né? Ela tá na leitura. Se você começar a ler a história de Jefeté, você inicia e termina. Pode até ser que em alguns momentos o Espírito Santo te conduza para determinado trecho ali específico. Mas eu, como entendimento bíblico que eu procuro, né, fazer, eu faço dessa forma. E eu não fujo dos desafios ou das dificuldades. Então eu falei, não, eu tenho que entender isso aqui. E fiquei aqui. Aí foi quando eu ouvi a música, né? Aí eu falei, bom, então ele levou a menina ao holocausto e tal, e fiquei naquela coisa. E se concluiu, a coisa se concluiu mesmo, foi isso mesmo. Aí eu peguei, ouvi a canção e aí fui ver, poxa, que história bonita, né? Fui lá para Lucas 7,36. Aí fui para Lucas 7,36, cheguei lá, né? Que é essa passagem da canção que estava agora, né? Não está marcado Lucas 7,36. Pensei que tivesse marcado Lucas. Rapidamente aqui, a gente vai para Lucas 7,36. Eu coloquei aqui, não estava sol, agora bateu o sol aqui. Ok, então vamos lá. Aqui, Lucas 7,36. Jesus é ungido por uma pecadora. A minha versão bíblica está escrita assim: Jesus é ungido por uma pecadora. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele, né? Simão respondeu. Aí Jesus usa uma parábola para Simão entender a mensagem. Olha só que bacana. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinham com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Mas qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas desta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Aí depois que eu li isso aqui, aí eu entendi a passagem de Jefeté, né? Então o que eu entendi? Vamos dizer assim, da passagem de Jefeté, da passagem aqui que a pecadora vai ungir os pés de Jesus, né, com vasos de alabastro, e com a canção que fala exatamente sobre a situação dela. É como ela estivesse cantando,
Aí eu falei, bom, agora eu entendi. Primeiro, em Juízes nós estamos no Velho Testamento e Lucas está no Novo Testamento. E do Velho Testamento para o Novo Testamento existe um lapso temporal. Existe um lapso temporal e a mudança cultural ela muda drasticamente, né? Quando no Velho Testamento as coisas são muito rudimentares, os valores, os conceitos, as tradições, né? E até pela situação que Israel vivia naquele momento lá, eles viviam na verdade um sincretismo religioso. Aí eu comecei a repensar tudo. Aí eu pensei o seguinte: qual foi o meu pensamento? Bom, Jefeté estava inserido nesse contexto do Velho Testamento do sincretismo religioso. Ele pegou, fez um compromisso com Deus que Deus não pediu. Deus não pediu isso a ele. Ele abriu a boca dele e fez esse compromisso com Deus. Então é a primeira diferença que existe entre ele e Abraão. Porque Abraão não fez esse compromisso. Foi ao contrário. Deus pediu Isaac. Mas quando ele queria só provar o coração de Abraão. E quando chegou lá na hora, ele não, basta, chega. Mas não, agora foi Jefeté voluntariamente abriu a sua boca e fez esse compromisso. Tá entendendo a diferença? E aí, vivendo inserido nesse mundo de sincretismo religioso, e Deus não pediu nada isso a ele. E aí a coisa se conclui. Quando eu vou lá para Lucas 7,36, eu vejo que aquela mulher ela era uma pecadora. Na verdade, outras versões dizem que ela era prostituta. Também, como era mãe de Jefeté. Então aí a mãe de Jefeté era prostituta e por isso ele foi expulso pelos irmãos e julgado diferente pelos seus irmãos, né? E ela lá, como ela era também uma prostituta, ela foi julgada por aquele homem que estava recebendo Jesus. Tá entendendo? E aí o que acontece? Aí Jesus está inserido o quê? Está inserido no momento dele, né? No momento, na cultura dele, onde já existia, vamos dizer assim, já existia nesse momento já valores diferenciados, a humanidade já tinha dado passos largos em termos de valores, em termos de consciência de existência, né? A gente já está, a gente já, por exemplo, já passou aqui, a gente está vivendo o Império Romano. Então a cultura helênica ali é que está prevalecendo. Já tinha havido Sócrates, Aristóteles, então os grandes pensadores, né, da cultura helênica. Então já existiam outros valores, né? Isso é interessante também ver como que Deus ele se faz entender no seu tempo. Isso daí assim, é muito profundo, né? Esse perfeito encaixe. Então aí o que acontece? Essa mulher vem e ela era uma prostituta e ela vai para debaixo da mesa e começa a limpar os pés de Jesus e chorando e usa os seus cabelos e depois ela pega o que ela tinha de melhor, que era esse vaso de alabastro com perfume e vai e passa nos pés dele, né? Então, quando eu li isso aqui, eu falei, poxa, agora eu estou começando a entender. Porque a explicação que Jesus deu, ele fala aqui, que o que ela fez na verdade? Ela deu o seu melhor. Ela fez como Jefeté. Jefeté deu o seu melhor, a sua filha única. Ele não tinha outra filha. Mas como ele tinha dado a palavra, ele pegou e ele cumpriu. E ele deu o seu melhor. E ela também, que ela era uma mulher, não era mulher de muito recurso, ela também deu o seu melhor para Jesus. Aí eu entendi. Aí meu coração voltou à paz.
entendeu? Então eu achei assim essa mensagem uma mensagem muito forte, uma mensagem que eu acho que muitas vezes dá vontade de fugir, né? A gente muitas vezes se a gente algumas coisas que a gente lê, a gente vai assim, não vou falar sobre isso. Eu tenho certeza que alguém já pegou esse texto aqui e falou assim, não vou falar sobre isso aqui não, né? Mas aí eu entendi. E aí o que eu concluí? Eu concluí uma coisa que tava que tem duas coisas tem um salmo que diz, né? Um salmo ou um provérbio que diz o seguinte: seja rápido no ouvir e vagaroso no falar. E quanto mais eu leio a Bíblia, eu aprendo que a palavra tem um peso muito grande. A nossa palavra. Se existe uma coisa que interfere no mundo espiritual, é a nossa palavra. Assim, vou retificar a minha frase. Se existe uma coisa que um ser humano interfere de uma forma muito forte, é através da sua palavra. Então, a palavra, a gente tem que ser rápido no ouvir e lento no falar, né? Tem outra frase, que essa frase não é bíblica, mas se eu não me engano é de Freud, que ele diz que nós somos escravos, né, da nossa palavra, né? A palavra que a gente consegue reter, nós dominamos, mas aquela que nós proferimos, nós somos escravos dela. E tem outra que diz que a palavra é como uma flecha que é lançada, que uma vez lançada não pode mais mudar, vamos dizer assim, o seu destino. Então, o meu pensamento com relação a isso aí, depois desse entendimento, é que a gente tem que ter muito entendimento no que nós proferimos, no que nós falamos. A nossa palavra tem um grande peso na dimensão espiritual. Mesmo nós sendo seres humanos, a nossa palavra tem um grande peso na dimensão espiritual, né? Outra coisa que me vem à mente, que tem lá em Apocalipse, que aqueles reis que estão, né, no trono, em torno do trono de Deus, ele tem seus cálices, as orações, as nossas orações, que são oferecidas a Deus. Então, tudo isso me diz que tudo que sai da nossa boca é importante na dimensão espiritual. Eu queria trazer isso para vocês e vocês vão perceber que quanto mais vocês estudarem a Bíblia, vocês vão ver o peso da palavra. Então eu não consigo, eu vou dizer assim, eu não consigo entender 100% completamente, porque Deus não interviu naquela situação ali. Mas Deus não pediu isso a ele. Mas uma vez que ele proferiu aquela palavra, aquele compromisso, ele cumpriu. Ele cumpriu e Deus permitiu que ele cumprisse. Porque a palavra, ela tem um peso muito forte. Ela tem um peso muito forte. Eu queria deixar isso com vocês, porque ela tem um peso muito forte, né? E eu vi as coincidências de que de os dois, né? Um por ser filho de prostituta e ela por ser prostituta, e os dois foram discriminados na sociedade. Mas os dois deram o melhor de si para Deus. Então, tanto Deus como o filho dele têm valores idênticos, mostrando para a gente que não importa a nossa vida pregressa, o que nós fizemos, mas o que importa é o relacionamento que nós desenvolvemos com ele a partir que nós o conhecemos, que nós criamos um vínculo com ele, nós voluntariamente criamos esse relacionamento com ele, tá? Então os dois mostram aqui, por que o filho de uma prostituta foi escolhido para ser juiz?
Por que Jesus não se incomodou quando essa mulher entrou lá e fez isso? Tá entendendo? Porque ele vê o coração, ele não olha para o passado, ele não olha de quem ele é filho, ele não olha, ele olha para o coração. Ele não está preocupado com o teu passado, ele não está preocupado em nada. Uma vez que você chegou e começou um relacionamento com ele, uma vez que você chegou e entregou a tua vida para ele, você está zerado. Ele só quer saber do teu coração, do que está ali, da tua integridade, da tua voluntariedade em servir. Tá? Então acabou que, graças a Deus, assim, eu digo assim, eu fiquei feliz porque, assim, durante o dia eu tive a resposta, tá? Eu vou dar até uma pausazinha aqui para voltar à canção. Bom, então a canção é essa aí que vocês estão ouvindo, né? E eu quero concluir o seguinte, que me deu alegria e me deu paz, né? Me deu alegria e me deu paz. E esse desafio de ler a Bíblia, estudar e buscar uma resposta, né? E aquele negócio, o Espírito Santo é conselheiro, né? Ele arruma uma forma de fazer você entender, de fazer você ter. Então, a gente começa a entender quando a gente busca a resposta. Então, eu queria concluir dizendo o seguinte: não temam em entrar num beco sem saída. Porque às vezes a gente fica com medo de entrar num beco sem saída, de não falar, de pegar um texto que é um texto difícil, é um texto que te causa até, vamos dizer assim, um questionamento forte, né? Por quê? Porque na verdade nós estamos ainda, né? Nós temos a nossa sociedade, ela tem muito, né? Por isso que nós somos uma sociedade ocidental, por quê? Porque a nossa raiz, ela vem, né, daquela cultura helênica, né? Daqueles valores. Então o que acontece? A gente entra logo em questionamento. Mas vê que Deus, no Velho Testamento, e o Filho dele no Novo, eles fazem um encaixe perfeito, mostrando o seguinte: nós não interferimos nos valores pré-estabelecidos da sociedade. Nós deixamos que o homem evolua para entender a grandeza de Deus. Né? Então é assim, eu tenho terminado tudo dizendo, é maravilhoso. Assim, as coisas de Deus, elas são maravilhosas, elas são boas, perfeitas, agradáveis. Elas são assim. E a música é linda, né? Essa canção, esse hino, ele é lindo, 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 lindo. Uma coisa assim muito, muito linda que toca muito a gente, né? A gente de nos chamar o seguinte: dá o seu melhor. Dá o seu melhor, né? Ela deu tudo que ela tinha, né? Naquele momento ali. Então assim, um chamamento, né? Assim, nos impulsiona a gente dar o nosso melhor para Deus, né? Então é isso, eu queria desejar para vocês aí um bom sábado, um bom final de semana, com muita paz. Deus os abençoe, que Deus dê esse momento para vocês de reflexão. Se não for através desse vídeo, que seja outra coisa, seja uma leitura, seja um livro, seja um momento de oração na tua família, seja uma conversa com teu filho, porque às vezes a gente está lendo a Bíblia e a gente deixa de dar atenção para uma pessoa que está precisando, né? E um dia desse eu atentei para isso, porque eu gosto muito de fazer essa leitura, estudar e fazer reflexões, e às vezes, poxa, não, mas aí a pessoa ligou naquela hora e eu quero, poxa, eu queria ficar aqui, mas eu penso assim, não, peraí, o que é mais importante é o ser humano, né? Então para aqui o teu estudo e vai dar atenção à pessoa, porque isso é evangelho também, né? A gente não pode ser, né, ficar naquela coisa de só estudar, estudo bíblico e coisa, aí pratica um pouquinho, pratica o evangelho, vai ouvir a pessoa, vai exercitar a tua paciência,
vai exercitar a tua solidariedade, vai exercitar o que Jesus ensinou. Aí você está vivendo um pouquinho do Evangelho também, tá? E é isso então, graça e paz, que vocês tenham um fim de semana maravilhoso. Eu vou ficar aqui no meu friozinho, mas tá confortável, vamos dizer assim, né? Eles mexem muito com o humor da gente, né? A temperatura e um dia mais bonito, um dia mais feio, e também anima a gente tem que sair para fazer uma compra, fazer uma coisa, fazer outra, mas é graça, tudo é paz quando a gente está com Deus, tá? Então é isso. Fiquem na paz, tá? Um beijo no coração de vocês.